Boa tarde, pessoal. O nosso workshop de hoje vai falar sobre o instrumento de avaliação externa do NASF, tentando fazer uma articulação dos padrões que estão ali colocados com o cotidiano dessa equipe na atenção básica e também uma integração com os padrões que estão colocados na AMAC. A gente vai ter hoje a primeira parte desse workshop. A ideia é que a gente desenvolva uma segunda etapa no próximo mês, em abril, complementar a essa primeira parte. Então, para contextualizar, a gente está falando da avaliação externa do PMAC, né? O PMAC é o Programa de Melhoria de Melhoria do Acesso da Qualidade na Atenção Básica, que foi um programa instituído no ano de 2012, através da portaria de 2011, né? Ele foi iniciado em 2012, voltado para as equipes de saúde da família, inicialmente, para algumas dessas equipes, e agora em 2013 ampliado para todas as equipes de saúde da família, saúde bucal, incluindo os NASFs e os centros de especialidades odontológicas também no programa. Os principais objetivos do PMAC, que são gerais para todas essas equipes envolvidas no programa, são induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, garantir um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente e aumentar a transparência e a efetividade das ações governamentais direcionadas à atenção básica. Então, o PMAC, o Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade da Atenção Básica, ele tem 4 fases, né? A primeira fase é a fase da adesão e da contratualização. A segunda fase é a fase de desenvolvimento, onde a gente tem como uma das principais ações o preenchimento de uma autoavaliação e a elaboração de uma matriz de intervenção para poder, a partir do diagnóstico da autoavaliação, desenvolver uma proposta de melhoria do acesso à qualidade na atenção básica. A gente tem a terceira fase, a fase de avaliação externa, e a quarta fase de recontratualização. Então, essas 4 fases do PMAC, elas devem formar um ciclo contínuo de melhoria do acesso da qualidade na atenção básica. Isso significa que a gente não tem essas 4 fases acontecendo apenas uma vez, elas vão sendo realizadas a cada ciclo novo que vai se realizando. Então, dentro dessas 4 fases, a fase de avaliação externa é a que a gente vai tratar hoje. Então, a avaliação externa é considerada um conjunto de ações para averiguar as condições de acesso e de qualidade da atenção básica. No caso do NASF, a gente tem 2 componentes na avaliação externa. Nós temos o componente comum e um componente singular. Hoje a gente vai falar sobre o componente comum, que diz respeito mais ao processo de trabalho do NASF. Ele é comum a todas as equipes, independente da conformação do NASF. Então, independente das categorias profissionais que fazem parte do NASF, todas elas vão ser avaliadas nesse componente. Então, a gente tem dentro desse componente, como eu falei, o processo de trabalho do NASF e as áreas específicas determinadas pelo Ministério da Saúde. O outro componente, que é o componente singular, são outras áreas, né, também inseridas dentro do NASF, como assistência farmacêutica, práticas integrativas e complementares, práticas corporais de atividade física, o apoio ao processo de trabalho da saúde da família, alimentação e nutrição e saúde do trabalhador. Dentro desse componente singular, a orientação do Ministério é que as equipes NASF poderiam escolher, dentre esses elencados, 2, 1 ou nenhum componente para ser avaliado, né? E aí as equipes que escolhessem alguns componentes singulares ou um componente singular para sofrer avaliação teriam uma chance maior de obter uma pontuação melhor dentro da avaliação externa. Então, a avaliação externa ela é formada por um conjunto de padrões de qualidade e os padrões de qualidade que estão no instrumento de avaliação externa do Ministério da Saúde, eles guardam uma similaridade com os padrões da AMAC, da autoavaliação para melhoria do acesso da qualidade, né? Esses padrões de qualidade eles são baseados em evidências que podem ser solicitados a constatação através de alguns documentos, como atas, relatórios, prontuários ou outros, né? Também pode ser constatado através de observação direta ou de outras fontes aplicáveis, né? E essa constatação ela vai ser sempre exigida pelo Ministério da Saúde no instrumento de avaliação externa. Os padrões de qualidade do instrumento de avaliação externa do Ministério da Saúde têm uma classificação. Eles podem ser padrões obrigatórios, padrões gerais ou padrões estratégicos. No caso de padrões obrigatórios, é obrigatório, né, obviamente, que a equipe responda aquele padrão de forma positiva.
porque eles condicionam a participação ou a retirada da equipe do programa. A gente não tem, no caso do NASF, nenhum padrão obrigatório, pelo menos não nesse ciclo, então nenhum padrão que condicione a permanência ou a saída da equipe NASF do programa do PEMAC. A gente pode ter também padrões gerais, que são padrões que atribuem um menor peso na certificação em relação aos demais, né, em relação aos padrões estratégicos e obrigatórios. Nesse caso, a equipe ganha a certificação quando ela realiza a ação. E padrões estratégicos, que são padrões relacionados a políticas ou programas estratégicos para o Ministério da Saúde. São aqueles padrões que têm um peso maior na certificação. Então, no caso do NASF, só reforçando, nós vamos ter padrões estratégicos e padrões gerais, não temos nenhum padrão obrigatório. Existem também no instrumento de avaliação externa do NASF alguns padrões de informação. São informações que estão sendo coletadas pelo Ministério da Saúde, mas que não vão gerar uma maior ou menor nota para a equipe no PEMAC nesse momento. Então, a gente vai entrar na análise, né, do componente comum relacionado ao processo de trabalho do NASF a partir do instrumento de avaliação externa do PEMAC. Só reforçando para vocês que a gente vai tratar nesse workshop e no workshop na segunda etapa no próximo mês sobre o processo de trabalho. A proposta é que a gente possa desenvolver webconferência ou workshops relacionados às áreas específicas do PEMAC, né? Então, talvez isso esteja aparecendo nos próximos meses para vocês, essa divulgação vai ser feita para vocês. Então, a primeira questão que se coloca no instrumento de avaliação externa relacionada ao processo de trabalho do NASF diz respeito à estrutura física do NASF. A gente tem uma variedade de possibilidades de locais para o NASF desenvolver as suas atividades, dependendo da configuração de cada município, né? Existem alguns municípios onde o NASF está sediado numa sede própria, né? Não na unidade básica de saúde, junto com a equipe de saúde da família, mas numa sede própria. Em alguns municípios ele está sediado numa unidade de atendimento especializado, uma policlínica ou na própria Secretaria de Saúde. E na maioria deles, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, o NASF está sediado dentro da unidade básica de saúde e utiliza a estrutura física da unidade básica de saúde, né? Essa configuração do NASF dentro da unidade de saúde da unidade básica de saúde é importante porque pode possibilitar uma maior integração e uma maior, né, aproximação do NASF com a equipe de saúde da família. Possivelmente numa configuração onde o NASF tem uma sede própria, onde ele está sediado numa unidade especializada, a equipe vai se relacionar com o NASF na lógica tradicional da referência e da contra-referência, através de encaminhamento, sem discussão de caso, sem compartilhamento da responsabilidade, né, sem um trabalho mais interdisciplinar. Então, aí a importância do NASF desenvolver as suas atividades dentro da unidade básica de saúde. Então, os padrões que se colocam de estrutura física no instrumento de avaliação externa do NASF são um padrão geral. Se existe cronograma ou escala de utilização das salas das unidades básicas de saúde que contemple ações do NASF programadas, né, exigindo uma comprovação desse cronograma ou escala. E, como padrão de levantamento de informação, quais espaços são utilizados para a realização de atividades. Se é um consultório específico, um consultório compartilhado com a equipe, se é a sala de reuniões da unidade básica, ou um espaço do território, se utiliza serviços especializados ou outros, ou se não é disponibilizado espaço na unidade básica para o NASF, né? Como exemplo, a gente trouxe para vocês uma escala simples de utilização de consultórios. Nesse exemplo, a gente tem uma unidade básica com 2 equipes de saúde da família, por exemplo, 4 consultórios, uma sala para grupos, né? O NASF poderia estar entrando nessa escala de utilização dos consultórios, por exemplo, nos dias em que as equipes estão realizando visitas domiciliares ou quando elas estão em reuniões de equipe, né? E aí o NASF poderia estar utilizando os consultórios nesses dias, por exemplo. A sala de grupos também, né? Considerando que existem reuniões que acontecem nesse grupo em determinados dias, grupos específicos da equipe de saúde da família, mas também inserindo os grupos específicos do NASF ou os grupos que são compartilhados entre o NASF e a equipe de saúde da família. Então, é um exemplo simples de uma forma de estar organizando a utilização do espaço físico da unidade básica de saúde pelo NASF e também de estar comprovando para o Ministério da Saúde para avaliação externa.
Também com relação à estrutura física, se levanta como informação também se existe veículo disponível para o NASF quando necessário e em que grau esse veículo atende às necessidades, né? E aí a gente pode discutir quais são as necessidades do NASF em utilizar o veículo, né? Geralmente se coloca a necessidade para a realização de visitas domiciliares e para outras ações no território. Também para algumas unidades ou para algumas equipes o deslocamento entre as unidades básicas de saúde, né? E aí se questiona, né, se é possível sempre atender essa necessidade com um veículo próprio para a equipe NASF, né? E aí se levanta a possibilidade de que o NASF também possa se integrar junto com a equipe de saúde da família, quando a equipe tem disponível um carro para realizar visitas, por exemplo, que o NASF se integre na utilização desse carro e aproveitando também para realizar essas visitas de maneira compartilhada com a equipe, por exemplo. Na AMAC a gente tem um padrão que trata sobre isso, que coloca que a gestão municipal deve garantir integralmente condições para o deslocamento dos profissionais do NASF entre as unidades básicas adscritas, por meio de transporte ou carro oficial, ajuda de custo ou vale transporte. E além disso, também a gestão deve considerar o tempo para deslocamento entre as unidades no mesmo dia de trabalho como parte da carga horária diária de serviço do profissional, né? Então, não necessariamente vai ter um carro disponível para a equipe NASF, um carro oficial, mas deve haver, no caso do deslocamento entre as unidades básicas de saúde, uma condição favorável para que o NASF possa realizar isso, porque isso faz parte do seu processo de trabalho, né? Quando ele está em mais de uma unidade básica de saúde, quando ele está com mais de uma unidade básica de saúde vinculada. Então, pode ser, por exemplo, através de uma ajuda de custo ou vale transporte, ou nas situações em que foi possível, através de um carro oficial. Com relação à organização da gestão e coordenação do NASF, nós temos como um padrão geral da avaliação externa do PEMAC o questionamento se existe uma referência, um responsável ou uma coordenação do NASF, em que instância se realiza essa função, né? E aí questionando se essa função é realizada na coordenação da atenção básica, se existe uma coordenação específica do NASF na atenção básica, se essa coordenação é feita por uma regional ou um distrito de saúde, por uma unidade básica de saúde ou por outros, né? Se reforça aqui a importância do NASF ter essa coordenação vinculada à atenção básica, né? Sendo uma equipe que faz parte desse nível de atenção, não faz sentido que essa coordenação seja colocada em outro nível, em outra instância, né? E também, sendo a atenção básica responsável pela coordenação das equipes de saúde da família, uma coordenação no mesmo nível vai facilitar, por exemplo, a mediação de conflitos entre as equipes, os acordos, as pactuações realizadas entre as equipes. Então, é importante que o NASF tenha uma coordenação vinculada à atenção básica em cada município. Isso também está colocado na AMAC como um padrão que reforça que a gestão do NASF é de responsabilidade da coordenação de atenção básica e deve ser realizada no âmbito da atenção básica. A coordenação de atenção básica NASF deve desempenhar as funções de planejamento, condução e monitoramento das equipes NASF, incluindo a mediação de conflitos relacionados a essa equipe. Então, é um pouco o que já foi falado, né? É importante que esteja na atenção básica essa coordenação do NASF, facilitando essa integração com as equipes de saúde da família. Um outro padrão colocado na AMAC questiona qual a periodicidade de encontros entre NASF e a sua coordenação. Esse também é um padrão geral. Na AMAC a gente tem uma recomendação de, no mínimo, a realização de uma reunião por mês entre coordenação do NASF e todos os seus integrantes, né, com agenda e pauta programadas em acordo entre ambas as equipes. O espaço de coordenação do NASF com o espaço de reunião da coordenação do NASF com a sua equipe é bastante importante e, para além das questões administrativas, esse espaço deve também promover apoio institucional, né? Então, é muito comum que ocorram reuniões entre coordenação do NASF e equipes mais voltadas para as questões administrativas do trabalho dessa equipe, né? Como organização de escala de férias, enfim, as mais diversas questões administrativas relacionadas ao NASF, que também é importante, mas também deve ser ampliada para a questão do apoio institucional, né? Então, a gestão ela precisa estar preparada para discutir com o NASF, por exemplo, questões relacionadas à organização das categorias do NASF,
as diretrizes recomendadas no município para cada categoria e também para o NASF como um todo, ações e parâmetros esperados, formas de acionar o apoio do NASF, né? Pode também estar discutindo com a equipe o levantamento de dificuldades, necessidades e temas para a educação permanente da equipe, estimular a troca de experiências entre os profissionais do NASF, promover planejamento, monitoramento e avaliação em equipe NASF, que é ainda bastante incipiente, né, para essas equipes, mediar conflitos que possam existir entre NASF e equipes de saúde da família, qualificar os registros do NASF, que também é um tanto incipiente ainda, e promover também a articulação com equipes, unidades básicas vinculadas, enfim, os demais diversos temas que possam qualificar o processo de trabalho da equipe NASF e, consequentemente, qualificar o apoio às equipes de saúde da família e o cuidado para os usuários do SUS. Como um padrão relacionado a isso que a gente tem na MAC, diz que a relação entre a equipe NASF e a sua coordenação deve ser democrática, cooperativa e aberta ao diálogo, com oferta de escuta aos profissionais do NASF. Esse tipo de relação deve potencializar a construção de modos mais autônomos e compartilhados de trabalho, se diferindo então daqueles métodos mais tradicionais de supervisão na atenção básica. Então a intenção é pensar junto no problema e pensar junto nas soluções que podem ser demandadas, nas ações que podem ser realizadas para buscar uma solução para os problemas que podem surgir no processo de trabalho, né, para melhorar os resultados alcançados. Com relação à educação permanente, nós temos um padrão estratégico que questiona se existiu formação inicial para o NASF quando ele começou a trabalhar na atenção básica, né? Então, a gente pode colocar que a maioria das equipes não tiveram essa formação inicial e não tem como a gente mudar esse processo agora, né, de um ciclo avaliativo do PEMAC para outro, no caso das equipes que já estão em andamento. Mas é uma questão que pode ser pensada pelas gestões municipais, né, à medida que vão sendo implantadas outras equipes no município. Essa formação inicial ela pode ser desenvolvida por curso introdutório, por uma oficina de capacitação, por meio de uma reunião informativa ou das mais diversas formas de acordo com a realidade de cada local. Ainda com relação à educação permanente, um outro padrão estratégico colocado na avaliação externa do PEMAC questiona se existem ações de educação permanente realizadas e direcionadas para a equipe do NASF, né? A educação permanente é uma das funções do NASF, né? Desenvolver ações de educação permanente voltada para a equipe de saúde da família é uma das ações que são previstas no rol de ações que devem ser realizadas pelo NASF. Mas também é importante considerar que essa equipe precisa de educação permanente para ela própria, né? Principalmente envolvendo a própria organização do processo de trabalho do NASF na atenção básica. A maioria dos profissionais que se encontram hoje nos NASFs não tiveram uma formação específica para trabalhar na lógica do apoio matricial. Então é muito importante que, levantando as dificuldades no processo de trabalho, no cotidiano das equipes, sejam propostas ações de educação permanente envolvendo esse tema, por exemplo. Podem também ser discutidos o próprio processo de trabalho da equipe de saúde da família, o processo de trabalho da equipe de saúde da família em conjunto com o NASF, integrado com o NASF, princípios e diretrizes da atenção básica, discutir casos complexos, discutir as ferramentas tecnológicas preconizadas para o processo de trabalho do NASF, metodologias com grupo, a vigilância em saúde, saúde da mulher, da criança, enfim, conflitos sociais. O que pode se discutir qualquer tema de acordo com a realidade vivenciada pelo NASF e as suas dificuldades dentro da atenção básica. Na MAC, nós temos padrões que sugerem a elaboração de um cronograma de educação permanente, a partir da proposição de temas necessários ou prioritários para qualificar o apoio oferecido pelo NASF, considerando que a educação permanente ela deve ser uma ação contínua e com participação ativa dos profissionais do NASF. Então, a elaboração de um cronograma de educação permanente ela pode favorecer essa continuidade na medida em que a gente já vai programando essas ações para um longo de um determinado tempo, um semestre ou um ano, por exemplo. Também tem como padrão a gente coloca na MAC que as ações de educação permanente devem ser garantidas pela coordenação do NASF no mínimo mensalmente. E aí se sugere aproveitar as reuniões
de equipe NASF para a realização dessas ações de educação permanente, né? Não criar novos espaços para oficinas de educação permanente, por exemplo, mas já utilizar os espaços que se tem garantido de encontro em equipe NASF, naqueles municípios onde já acontece, ou desenvolver essas reuniões nos municípios onde elas ainda não acontecem, para realizar essas ações de educação permanente direcionadas para os profissionais do NASF. Também na MAC nós temos a sugestão de utilização de mecanismos virtuais ou presenciais para troca de conhecimentos e experiências entre os profissionais do NASF, e que isso também pode promover a educação permanente da equipe. A gente coloca também o Núcleo de Telesaúde de Santa Catarina à disposição das equipes para a realização das ações de educação permanente, né? Nós temos os workshops, as webconferências, há também a previsão da liberação de um minicurso direcionado para os NASFs na página do Núcleo de Telesaúde em breve. E a gente tem também o serviço de teleconsultoria de processo de trabalho do NASF, que pode ser acessado no site do Telesaúde, entrando com login e senha, né? Nós temos as teleconsultorias síncronas, que são realizadas pelo Skype em tempo real, e as teleconsultorias assíncronas, onde a resposta à questão enviada pelo solicitante, pelo profissional solicitante, é realizada em até 72 horas. Né? A gente trouxe aqui o exemplo de um tema síncrono, por exemplo, discussão sobre apoio matricial, e exemplo de uma pergunta assíncrona. Quais ações conjuntas podem ser desenvolvidas entre NASF e equipes apoiadas? Então, vocês podem estar solicitando as teleconsultorias, que também podem servir como um mecanismo de educação permanente para as equipes, né? Aqui a gente tem o site do Telesaúde, esse é o ícone de acesso da teleconsultoria, então basta acessar com o usuário login e senha e acessar o serviço na página do Telesaúde. Continuando, então, outra questão avaliada no instrumento de avaliação externa do PEMAC para os NASFs diz respeito ao planejamento das ações do NASF. Então, como um padrão geral, se questiona se foram disponibilizadas pela gestão municipal informações de saúde para o NASF a fim de auxiliar no diagnóstico, avaliação e planejamento dessa equipe. Podem ser pensados nos mais diversos dados, nas mais diversas informações de saúde para a equipe NASF poder realizar esse diagnóstico e esse planejamento e programação de ações, né, e avaliação, né, como os dados epidemiológicos do município, principais problemas de saúde do território, perfil da demanda atendida pelo NASF, levantamento de dificuldades, necessidades com as equipes de saúde da família. Então é importante que a equipe organize esse conjunto de dados e informações para que a equipe do NASF também possa subsidiar o seu planejamento de ações, né, inicialmente, fazendo diagnóstico e subsidiar o planejamento, a programação de ações, avaliar depois se houve melhoria nos resultados, né, a partir de ações realizadas. Então, um dos padrões que foram colocados, elencados no instrumento de avaliação externa diz respeito a essa disponibilização pela gestão municipal. Também se questiona como um padrão geral se há atividade mensal de planejamento e programação de ações em equipes NASF e o que se considerou nessa atividade, né, exigindo também uma comprovação da realização das ações de planejamento e programação de ações em equipe NASF. Se questiona se foi utilizado o perfil epidemiológico, demográfico e assistencial, um perfil territorial e ambiental, necessidades e demandas das equipes de saúde da família, rede de saúde existente no município, enfim, quais foram os dados utilizados para isso. As ações de planejamento em equipe NASF também não são muito rotineiras na prática, no cotidiano das equipes ainda, né, e é importante começar a pensar no NASF como uma equipe que oferece suporte a outras equipes de saúde da família, né? No caso dos NASFs que tem mais de uma equipe de saúde da família apoiada, por exemplo, podem existir necessidades parecidas ou necessidades correlacionadas entre equipes de diferentes unidades básicas de saúde. Por exemplo, o NASF pode planejar e programar ações direcionadas para essas necessidades, né? Ele pode ampliar a sua capacidade de atuação ao trabalhar em equipe, sem esquecer das especificidades de cada categoria profissional que conforma o NASF e também da necessidade de sempre estar realizando esse planejamento de maneira articulada à equipe de saúde da família, considerando sempre as necessidades do território.
Na AMAC, com relação à reunião da equipe NASF, sugere-se análise da situação de saúde do território, as necessidades e demandas das equipes, definição de ações, programação de agenda e atividades comuns, né? Colocando também que esse espaço ele pode ser utilizado, por exemplo, no desenvolvimento de materiais para educação permanente, quando necessário, né? E reforçando que a coordenação do NASF ela deve estar sempre sensibilizada para a importância desse momento de encontro entre a equipe NASF, né? Respaldando esse momento frente à gestão municipal e aos outros profissionais das equipes de saúde da família. Aqui a gente tem, né, um exemplo clássico para registro das ações que são realizadas nas reuniões, né, das discussões, das pactuações, dos monitoramentos e avaliações realizados, né, que é o livro-ata. É muito importante que o NASF registre as reuniões da equipe em um livro-ata, não só para comprovação no momento da avaliação externa, por exemplo, mas para que ele possa acompanhar as discussões que foram realizadas, né, e se as ações foram realizadas, quais foram os resultados, enfim, registrar, documentar esse processo de planejamento, execução de ações e monitoramento e avaliação das ações realizadas. Também com relação ao planejamento, sendo um padrão estratégico, se questiona qual o mecanismo de registro das informações das ações do profissional do NASF no município, né? O registro das ações do NASF ainda é um pouco incipiente, né? A gente não tinha ainda um sistema oficial do Ministério da Saúde direcionado para o registro específico de ações como ações de equipe NASF. Atualmente a gente tem o ESUS Atenção Básica, que ainda não está implantado em todos os municípios, contendo alguns códigos para o NASF. Se questiona também se esse registro é realizado no SIAB, né, no Sistema de Informação da Atenção Básica, ou no SIAS, Sistema de Informações Ambulatoriais, no sistema próprio do município, ou no sistema próprio da equipe NASF, ou outros sistemas possíveis, instrumentos possíveis para o registro. O ESUS ele contém fichas de coleta de dados simplificadas que estão disponíveis para atendimento de nível superior, incluindo os profissionais do NASF. Então, contém a ficha de atendimento individual e de atendimento coletivo e de procedimentos, né? A ideia é que essas fichas sejam registradas num sistema de software com CDS, para alimentação de base nacional de dados, né, com uma periodicidade definida a partir de portaria do Ministério da Saúde. Então, para aqueles municípios que não possuem um sistema de registro das ações do NASF, a gente sugere que conheçam as fichas disponíveis no ESUS e pensem na proposta de trabalhar com essas fichas nos municípios, no sentido de já facilitar esse processo de transição para o ESUS no município. Na AMAC, a gente também tem alguns padrões relacionados a essa questão, né? É importante que os mecanismos, os instrumentos de registro das ações dos profissionais do NASF especifiquem essas ações desenvolvidas como ações realizadas pela equipe NASF, né? Porque isso vai permitir a análise do trabalho do NASF, análise, por exemplo, das ações realizadas, as principais demandas das equipes de saúde da família, né? Pode, inclusive, subsidiar ações de educação permanente da equipe, né? Então, isso vai vai permitir a geração de dados e relatórios relativos à prática do NASF, o que vai facilitar o planejamento também da equipe e da gestão municipal também em relação a essas equipes na atenção básica. Além de instrumentos para registro de ações de atendimentos individuais e coletivos, é importante considerar que o NASF ele também tem uma função de oferta de um suporte técnico-pedagógico para a equipe de saúde da família. Então, além da questão das ações assistenciais, a gente deve também pensar em registrar as ações de suporte técnico-pedagógico, como as discussões de caso, as discussões de temas com a equipe, né? Registrar as ações que foram realizadas de maneira compartilhada e as ações que foram realizadas de maneira específica, né? Ou seja, uma ação que foi realizada entre um profissional do NASF e um profissional da equipe de saúde da família de maneira conjunta, ou outra que foi, por exemplo, um caso discutido e a equipe decidiu que o NASF fosse atender apenas ele, um atendimento específico do NASF, por exemplo, um atendimento do psicólogo com o usuário, do fonoaudiólogo com o usuário, né? Então, nesse registro, a gente tem que considerar essas duas dimensões do apoio matricial, tá? Tanto a questão técnico-pedagógica quanto a questão assistencial.
Ainda com relação ao planejamento, a gente tem um padrão estratégico que questiona se o planejamento do NASF foi feito de forma conjunta ou integrado ao planejamento das equipes apoiadas, né? Na AMAC, a gente sugere a integração de pelo menos um profissional do NASF no planejamento das equipes de saúde da família, né? Quando essas equipes realizam planejamento, que pelo menos um profissional do NASF possa participar desse planejamento, tentando trazer depois para a equipe do NASF as ações que vão ser realizadas, as propostas de articulação do NASF com a equipe de saúde da família, e também quando o NASF for realizar o seu planejamento, considerar as principais demandas, as necessidades da equipe de saúde da família na oferta do apoio, considerar o perfil territorial, enfim. O NASF não pode realizar um planejamento desarticulado do planejamento das equipes de saúde da família e das necessidades que se tem no território, né, de saúde adscrito. Essa integração ela deve promover uma ampliação dos olhares entre NASF e equipe de saúde da família, e dessa forma a gente tem uma possibilidade maior de desenvolver ações mais efetivas para alcançar melhores resultados de saúde na atenção básica. Como um padrão geral, existe o questionamento no instrumento de avaliação externa do NASF se o NASF participa de monitoramento e análise de indicadores e informações de saúde em conjunto com as equipes apoiadas, né? Então, o NASF deve fomentar essa questão da análise de indicadores em conjunto e informações de saúde em conjunto com as equipes de saúde da família, e nessa discussão ele deve trazer questões específicas do seu processo, questões específicas de conhecimento, né, da sua categoria profissional, fortalecendo, enriquecendo essa discussão com as equipes, né, enriquecendo o olhar sobre o território e sobre os indicadores e informações de saúde elencados, e também enriquecendo a possibilidade de pensar em estratégias para melhorar esses indicadores. Outro padrão estratégico questiona se o NASF realiza monitoramento e análise de indicadores referentes ao seu processo de trabalho, exigindo uma comprovação desse monitoramento e análise, né? Se a gente tem uma forma de registro de dados da equipe NASF ainda muito incipiente, um sistema de monitoramento, a criação de indicadores relativos ao processo de trabalho do NASF, ele é mais incipiente ainda, né? Então, existem alguns indicadores propostos no instrumento de avaliação externa do NASF, que a gente vai mostrar a seguir, né, que estão voltados para aquelas equipes que utilizam o ESUS Atenção Básica, mas os municípios também podem pensar a partir da sua realidade, né, considerando as duas dimensões do apoio matricial, o estágio de implantação da equipe NASF no município. Ele pode considerar tudo isso e criar indicadores municipais, por exemplo, para o monitoramento do processo de trabalho do NASF. Como eu falei para vocês, no PEMAC, no Instrumento de Avaliação Externa, a gente tem instrumentos e indicadores direcionados para o NASF, que são indicadores de monitoramento para aqueles NASFs que já utilizam o ESUS Atenção Básica, né? São 5 indicadores: proporção de usuários atendidos pela equipe NASF, proporção de atendimentos realizados pelo NASF em conjunto com a equipe de saúde da família, proporção de visitas domiciliares realizadas pelo NASF em conjunto com a equipe de saúde da família, proporção de ações coletivas e atendimentos em grupos realizados pelo NASF e proporção de reuniões para discussão de caso clínico ou projeto terapêutico singular. O PEMAC ele traz 2 tipos de indicadores de monitoramento e de desempenho. Os de desempenho são aqueles que são utilizados para classificação na avaliação externa, e os de monitoramento são aqueles que são acompanhados, mas que não vão influenciar na classificação. No caso do NASF, a gente tem só esses 5 indicadores, que são, como vocês podem ver, todos os indicadores de monitoramento. Então, eles não vão influenciar na avaliação externa, no resultado final da avaliação externa, na classificação da equipe, mas eles vão ser acompanhados pelo Ministério para aquelas equipes que já implantaram, nos municípios onde já foi implantado o ESUS Atenção Básica. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de um indicador que poderia ser criado no município, né, como a proporção de profissionais do NASF cuja agenda contempla encontros mensais com todas as equipes de saúde da família vinculadas. Então, esse NASF prioriza pelo menos ter um encontro mensal com a equipe vinculada, né? A gente pode propor uma meta, por exemplo, ir durante o ano e monitorando o alcance desse indicador, né?
Um outro indicador possível, percentual de categorias do NASF que realizaram pelo menos um encontro mensal com todas as equipes vinculadas. A gente coloca uma média e também vai monitorando ao longo do ano. Se vocês perceberem, esse indicador, proporção dos profissionais do NASF que priorizam o encontro mensal na agenda, ele é complementar ao segundo indicador, percentual de categorias do NASF que realizaram pelo menos um encontro mensal. Né? Então, a gente pode ter, por exemplo, um resultado melhor na priorização dos encontros na agenda do NASF e um resultado pior na realização do encontro, na efetivação desse encontro, né? E aqui a gente pode, daí, partir para um processo, né, a partir desse diagnóstico, um processo de identificação do que pode estar acontecendo, né, na relação entre as equipes de saúde da família e o NASF, que mesmo priorizando, onde mesmo o NASF priorizando uma reunião pelo menos por mês com cada equipe, ele não está conseguindo realizar essas ações, né? E aí o que se pode fazer para melhorar essa integração entre NASF e equipe de saúde da família? Um outro indicador que poderia ser utilizado, por exemplo, é a proporção de equipes de saúde da família que utilizam pelo menos um mecanismo de gerenciamento conjunto dos casos compartilhados com o NASF, né? É um outro indicador possível. Então, o município pode pensar na criação de novos indicadores, de outros indicadores, a partir do grau de implantação da equipe do NASF no seu município e também das suas necessidades, prioridades, né? Enfim, de como ele está organizado, de como o NASF está organizado. Mas é muito importante, quando a gente for pensar nos indicadores, pensar de onde a gente vai tirar os dados para calcular esses indicadores. Então, não adianta a gente criar indicadores que podem refletir muito bem o processo de trabalho do NASF, medir muito bem o processo de trabalho do NASF, se a gente não tem uma fonte de dados para coletar os dados e poder calcular esses indicadores, né? Então, a gente sempre tem que pensar, ao criar esses indicadores, de onde a gente vai tirar os dados para poder calcular esses indicadores, né? Outra coisa também é que a elaboração desses indicadores deve promover uma discussão sobre os resultados do processo de trabalho do NASF, né, a partir desse monitoramento, articulado ao modelo de atenção preconizado para o processo de trabalho do NASF. E deve integrar os profissionais da equipe de saúde da família, a gestão municipal, a equipe do NASF, né, nessa discussão, pensando sempre na proposta de melhorar o processo de trabalho do NASF para, consequentemente, melhorar os resultados alcançados sobre a saúde da população. Um outro indicador um outro padrão colocado informativo para o Ministério da Saúde, questiona se houve a realização de autoavaliação nos últimos 12 meses, né? Essa autoavaliação ela pode ser realizada por qualquer instrumento definido pela equipe de saúde da família, pela equipe do NASF, pela gestão municipal, né? Não necessariamente o NASF é obrigado a utilizar o instrumento de autoavaliação para melhoria do acesso da qualidade, que é a AMAC, né? Mas a gente tem disponível a AMAC NASF-CSC aqui no estado, temos a AMAC NASF do Ministério da Saúde, a equipe pode usar também um instrumento desenvolvido pela própria Secretaria Municipal de Saúde ou pelo NASF, né? O importante é a realização de um momento de autoavaliação, que é quando o NASF para olhar o seu trabalho, o seu processo de trabalho, né? Faz esse diagnóstico para poder aí criar estratégias para melhorar os resultados alcançados. Então, a gente tem aqui a AMAC como um ponto de partida, né? No caso, a gente botou a AMAC, mas pode ser qualquer instrumento de autoavaliativo. Esse instrumento, esse processo autoavaliativo como um ponto de partida, de diagnóstico, para a gente ver onde está. A matriz de intervenção como um caminho que a gente vai percorrer para alcançar um resultado que a gente deseje na atenção básica, por exemplo, para melhorar a qualidade da atenção básica. Entrando agora na organização da agenda, a gente tem como um padrão geral se o cronograma, a agenda dos profissionais do NASF foi pactuado com as equipes apoiadas, né? Essa pactuação ela é bastante importante porque ela deve promover maior integração e corresponsabilização entre as equipes NASF e saúde da família. Então, é importante que as ações a serem desenvolvidas pelo NASF e o seu cronograma de atividades seja pactuado com as equipes vinculadas. Na AMAC, a gente tem um padrão também relacionado a essa questão, né, que indica que o cronograma de atividades deve considerar demandas dos diferentes públicos-alvo das ações do NASF. Então, deve considerar tanto as necessidades
relacionadas às equipes de saúde da família, propriamente ditas, quanto às necessidades relacionadas aos usuários da atenção básica, né? E é importante manter um equilíbrio dinâmico entre esses momentos e atividades com as equipes, turnos de atenção direta aos usuários e planejamento e programação de ações pela equipe NASF, né? É sempre importante estar discutindo isso no município, né? Quais são esses parâmetros para as ações mais voltadas para a educação permanente da equipe, para assistência direta do usuário, para planejamento e programação de ações do NASF, e levar em consideração sempre as especificidades de cada território e os recursos disponíveis. Também se recomenda na AMAC um cronograma articulado de reuniões, de ações entre equipes de saúde da família e NASF, evitando a sobreposição de atividades, né, para facilitar a vinculação do NASF às equipes de saúde da família, desenvolvimento das ações de apoio, e também que o NASF promova uma pactuação de agenda entre os profissionais do NASF, né? Isso pode favorecer a configuração do NASF como equipe, né? E deve ser realizado no sentido não de o NASF estar junto em todas as atividades, desenvolvendo sempre em conjunto as atividades, mas de que em algumas ações estratégicas, alguns profissionais, ou, né, por exemplo, o farmacêutico com nutricionista realizando uma visita domiciliar, o assistente social com o psicólogo fazendo uma atividade em conjunto, né, que em algumas atividades eles possam ter esse entrosamento de agendas, né, tentando ampliar mesmo a possibilidade de atuação na atenção básica. Na organização da agenda, também como padrão informativo, o Ministério questiona no instrumento de avaliação externa se são contempladas algumas atividades recomendadas, como educação permanente, consultas compartilhadas, discussão de casos, atendimentos domiciliares, consultas individuais do NASF e grupos de atividades comunitárias de atividades de educação e saúde, né? A gente não vai entrar na especificidade de cada ação nesse momento, mas elas vão ser, de cada atividade nesse momento, mas elas vão ser aprofundadas mais na segunda etapa desse workshop no próximo mês. Aqui a gente tem um exemplo de um cronograma de referência para ações de equipe do NASF, né? No caso seria um cronograma mensal, onde a gente tem na segunda-feira, por exemplo, um turno, na primeira coluna, um turno da matutino e no vespertino, isso para todos os dias. Na primeira linha a gente teria a primeira semana do mês, a segunda semana do mês, enfim, é um cronograma bem simples, mas só para a gente pensar como que a gente poderia distribuir as ações do NASF, né? Então, nesse caso, a gente teria 3 unidades básicas de saúde, 8 equipes de saúde da família vinculadas e profissionais do NASF com 40 horas semanais. Então, a gente poderia propor, por exemplo, que inicialmente a gente conseguisse, em amarelo, ver os dias que as equipes, se elas já se reúnem, que dias elas se reúnem, reservar um turno para cada equipe de reunião, para poder discutir casos, discutir temas, né? Dentro desse turno também pensar em ações específicas em conjunto com a equipe de saúde da família, ações conjuntas, com a equipe de saúde da família. A gente poderia depois ver os dias em que a equipe faz, por exemplo, atendimento domiciliar, realiza visitas domiciliares nas unidades básicas de saúde, né? Para aquelas profissões que tem a necessidade, que tem a demanda de visitas domiciliares, reservar esse turno na agenda, pensar em reservar também isso em vermelho, os atendimentos domiciliares, em roxo, priorizar grupos em conjunto, por exemplo, grupos de hipertensos diabéticos que a equipe já desenvolve, se ela tem a necessidade de desenvolver em conjunto com o profissional do NASF, reservar esses turnos na agenda, pensar nas reuniões de equipe NASF, que a gente propôs semanalmente, né, reservar também esse turno na agenda, e aí partir para os atendimentos específicos do NASF, em verde, por exemplo, ver a disponibilidade dos consultórios, de outros dos grupos, né, para os grupos específicos de sala na unidade, ou em espaços do território, reservar isso também na agenda, e aí outras reuniões de categoria, na secretaria, enfim, fazer essa distribuição na agenda, que a gente tem um exemplo simplista de uma agenda mensal, mas tentar priorizar essa lógica do trabalho do NASF, articulando as ações de educação permanente, as ações mais técnico-pedagógicas, com as ações assistenciais propriamente ditas. Sempre considerando que essa agenda é só um exemplo, ela pode mudar, né, para cada categoria. Por exemplo, o profissional de educação física provavelmente teria uma demanda maior para grupos, né, do que para atendimentos individuais, enfim, mas é mais como um exemplo para a gente ver que
tem como a gente articular essas diferentes ações no nosso cronograma de atividade. Também se questiona se o NASF disponibiliza o cronograma, a agenda para as equipes apoiadas. Isso é importante para garantir transparência das ações que são desenvolvidas pelo NASF e também para permitir que a equipe de saúde da família acesse o NASF quando ele não está presente na unidade básica de saúde da família, né? Isso favorece a integração do NASF com as equipes. Se questiona se diante de situações imprevistas o NASF desenvolve ações não programadas, né? Isso é importante porque a agenda do NASF ela tem que ter uma certa flexibilidade, a atenção básica ela é muito dinâmica, então podem surgir demandas que não foram programadas, por exemplo, para aquela agenda do mês que foi exemplificada antes, mas que tem uma certa urgência e o NASF tem que ter esse jogo de cintura, essa flexibilidade para tentar dar conta dessas demandas. Na AMAC, a gente sugere que exista uma definição de critérios e mecanismos de urgência pactuados com a equipe de saúde da família para facilitar mesmo esse acesso, né? E também para facilitar a definição de algumas situações que vão ser atendidas de uma maneira mais urgente pelo NASF, né? E reforçando que esse atendimento às demandas não programadas pressupõe um bom relacionamento entre as equipes de saúde da família, o NASF e a própria gestão municipal, né? Porque pode ser necessário que às vezes o NASF priorize uma atividade e precise desmarcar outra, por exemplo, né, para poder dar conta mesmo dessa dinamicidade da atenção básica. Essa foi a primeira parte desse workshop, tá? A gente falou sobre a estrutura física, organização da gestão e coordenação do NASF, educação permanente, planejamento das ações do NASF e organização da agenda. Tudo com base no instrumento de avaliação externa do NASF, buscando trazer para o cotidiano da equipe e articulando com o instrumento de avaliação externa também, o AMAC, o instrumento de autoavaliação do NASF, né, para tentar contribuir aí agora no segundo ciclo para as equipes quando fizerem um novo processo autoavaliativo, aquilo que se pode, que seria prioritário, né, enfim, para as equipes. No próximo mês a gente vai falar um pouco sobre a organização do apoio matricial às equipes de saúde da família, a gestão da demanda da atenção compartilhada e o registro de atividades, também nessa lógica de trazer para vocês o que está colocado no instrumento de avaliação externa e fazendo relação com o cotidiano e com os padrões da AMAC. E também a gente vai trazer mais a título de apresentação quais foram as questões que as equipes de saúde da família responderam em relação ao NASF no instrumento de avaliação externa dessas equipes, né? Existiam alguns padrões que a equipe de saúde da família respondeu avaliando o apoio oferecido pelo NASF. Oi, pessoal. Então, a gente agradece para vocês a participação de hoje. A gente reforça o convite para o próximo workshop no próximo mês e também a disponibilidade, né, através dos outros serviços de telesaúde para oferecer um suporte para os NASFs do Estado, tá?